Que vídeo é esse? Se ele contar até 0, você morre. Açougueiros que caçam criancinhas, rituais estranhos para apaziguar uma criatura terrível É o e um Epstein. cadáver que sai perambulando pela casa. Seja bem-vindo à nossa série de vídeos em que narramos mangás curtos de É o terror. Epstein. As histórias são Eu gosto de mangá curto de terror. diferentes, mas o intuito segue sendo o mesmo, te fazer temer a próxima página. Ai, que medo. Tudo aconteceu numa manhã quente de verão, quando Touro acordou atrasado para o trabalho e teve que sair praticamente correndo para chegar a tempo. Mas no caminho, algo chamou a sua atenção. Ali logo ao lado, estava o que parecia ser uma mulher bem magra, Oxe, eu botava na chapa. usando uma roupa escura que ia até o chão. Touro imediatamente É o Felca. congelou de medo porque o comportamento dela parecia deslocado demais. Ela era assustadora e estava encarando o chão com uma expressão sem vida, como Ai, se que ela fosse medo. só um totem macabro que foi colocado por alguém que queria pregar uma peça naqueles que passassem por ali. Mas o problema é que ela era aparentemente É parece o menino lá do Jujutsu Kaisen, mano. O que tem a Rika. Esqueci o nome dela agora. tão feita de carne e osso quanto ele. Como ainda precisava Não parece Junjito. continuar, ele somente abaixou a cabeça e caminhou tentando não fazer contato visual. Os batimentos de seu coração estavam acelerados de tanto medo, e quando ele passou por ela pensando que nada aconteceria, ele a ouviu dizer apenas uma palavra: Ju. 10. Touro saiu correndo assustado e gritou para ela que continuou imóvel, que ela Ah, tinha algum problema para é fazer Ju. isso com as pessoas. Em japonês. Ele não entendeu o que ela quis dizer ao mencionar o número 10 e deixou tudo na conta de que ele tinha apenas tido um dia esquisito de Morrendo de- vez. Mas morrendo na de manhã medo. seguinte, Olha o dinheiro aí. Tatazana enviou R$10. Vídeo do viral sobre um dos monstros de Dr. Who. https://ioto. Ó, mão. ele a viu novamente no mesmo lugar. Touro ficou apreensivo com aquela visão e passou direto tentando ignorá-la. Mas assim que deu as costas, ele a ouviu mencionar o número 9. E mais uma porra! vez, ele correu porque suas pernas não precisavam entender o que ela queria dizer. À noite, quando chegou em casa, ele ficou pensando a respeito do que tudo isso significava e ele se deu conta a falar com um amigo sobre o que aconteceu, que parecia que ela estava fazendo algum tipo de contagem regressiva. Toru contou que estava morrendo de medo, mas seu amigo não lhe deu muitos créditos porque ele achava que tudo o que ele precisava fazer era se impor como homem. Afinal, ela era apenas uma mulher estranha que estava falando coisas sem sentido. No terceiro O cara tá morrendo de medo de uma mulher que tá falando número pra ele. dia, Toru a viu Gozando nela, cara. novamente e a figura de preto deixou sair o número 8 de sua boca, que só confirmou a sua dedução. O problema é que ela também mencionou um número 7 e isso deixou bastante apreensivo porque ele poderia estar diante do fim daquela contagem muito antes do esperado. É. A Eita criatura porra. continuou encarando e deu partida a todos os números restantes, os dizendo em velocidade de um jeito assustador. Touro começou a sangrar pelos olhos, nariz, boca e orelhas. Mas antes de morrer, ele Era um acordou sonho. gritando porque tudo aquilo não passou de um pesadelo. Por conta disso, ele achou melhor ir para o trabalho por um outro Ah, caminho, não, mano. porque evitá-lo parecia ser a solução. Mas Ele vai morrer. Ah, não, ela tava lá. quando ele menos esperou, ele ouviu aquela voz tão familiar atrás dele. 8. Só que dessa vez, ele não correu. Touro se voltou para ela, se perguntando por que dela estar ali, e ao engolir o seu medo, reunindo o máximo de coragem possível, ele perguntou gritando por que ela estava fazendo isso, porque ela o estava incomodando todas as manhãs. Mas tudo o que ela disse de volta foi o número 7. Tal qual sonhos, as coisas estavam avançando. Touro tentou exigir atenção, Não. mas a contagem regressiva Cara, não parece Jiu-Jitsu, mano. Vocês estão malucos. continuava. Ele agarrou o pulso dela e sentiu que ela era tão fria quanto um É porque tudo que vocês veem que é... Ai, é de terror. É Jiu-Jitsu. Não, porra. Não parece Jiu-Jitsu. cadáver. E quando ela tocou nele, ele a empurrou com tanta força que ela bateu e quebrou o pescoço, que era Tanto que o Jiu-Jitsu só tem 5 personagens. Mentira, deve ter mais. Mas toda a história dele é baseada nos mesmos personagens. fino como um galho. Só a numa história que cerca. muda. Ele a olhou horrorizado, deitado no chão, quase sem expressar qualquer tipo de movimento. Mas depois de alguns segundos, ela se levantou com o pescoço rompido, mencionando o número 5, enquanto a ferida esguichava Vai e morrer. fazia um barulho medonho. A criatura ficou inalterada em sua pose estática, mas Toru saiu correndo Vai pegar porque e se vem. ele tinha tido dúvidas de que ela não era humana. Devorador de Mundo, acho que eu nunca vi, não. Depois daquilo, ele tinha as perdido completamente. O monstro continuou encarando de longe e Touro pensou que o melhor que ele podia fazer era fugir para o mais longe, porque só assim ela não o encontraria. E depois que alcançou certa distância, ele ligou para sua mãe para avisar que iria visitá-la.
Toru pegou o primeiro trem que conseguiu e, apesar de estar bem longe do ponto onde a criatura tinha aparecido, o medo que ele sentia dela ainda estava com ele. Toru viu uma silhueta alta com cabelo longo passando pelas poltronas caralho. e ele se encolheu esperando pelo pior, mas para seu alívio, Era um maluco aleatório. era apenas Era o John Lennon. um homem. O que o fez pensar que ele precisava relaxar mais Medo de pouco, mulher de porque novo, ele estava realmente. deixando o medo falar por ele. No entanto, quando olhou para o lado de fora, ele a viu parada no meio do nada, encarando mesmo a distância. O trem passou com velocidade por ela, mas ele sabia que ela ia segui-lo, Eu tenho que comprar Frankenstein também. porque ele a ouviu fazer a contagem regressiva. A noite veio e Toru teve que aceitar que não havia saída. Ele a viu parada mais à frente e decidiu dar meia volta correndo. Mas ela surgiu do nada do lado dele, contando o número 3 de maneira bem clara. Toru saiu em disparada até a casa de seus pais, mas ela o seguiu Como e pela tentou Amazon. forçar a entrada tentando abrir a porta. Sua mãe ouviu o barulho, mas ele pediu que ela não abrisse a porta e ele viu a silhueta indo embora. A mãe dele ficou se perguntando o que teria sido aquilo, mas ele não deu abertura para conversas porque ele estava assustado demais. Toru foi direto para seu antigo quarto e levou o maior susto quando ela se Olha ali, ó. viu 2. na janela Goza nela, meu irmão! dizendo o número 2. A contagem estava quase no fim, mas o que realmente o deixou apavorado foi que pela primeira vez ela esboçou uma reação. A coisa sorriu de maneira maliciosa. Toru ficou desesperado porque ele sabia que seria morto por aquele monstro que tinha entrado em sua vida sem motivo algum. Ele passou toda a noite acordado pensando no que ele podia fazer, porque ele faria de tudo para se livrar dela, que naquele exato momento continuava batendo na janela querendo entrar em seu quarto, o que só o fez concluir que ele tinha que matá-la. No dia seguinte, ele deixou algumas coisas prontas no sótão porque ele era a única parte da casa que tinha uma janela muito estreita que impossibilitaria que ela passasse por ela, e caso ela tentasse, seus ombros ficariam presos. Toru não tinha certeza do que ela era, mas ele já a tinha tocado, aferido e impedido sua entrada na casa quando ele fechou as portas e janelas. Então aquilo parecia ser o melhor plano. Ele saiu de casa com a caminhonete de seu pai porque ele sabia que a encontraria no caminho. O pior que é, sei lá, mano, essas histórias elas parecem ser muito... Eu vou tentar adivinhar o que vai acontecer, ó. Ele vai ficar tão neurótico com a menina aparecendo, falando o número pra ele, que talvez o número seria só besteira. Sei lá, tá ligado? Mas ele vai ficar neurótico e quando a contagem chegar a 0, ele vai achar que ele ia morrer e ele vai morrer. Alguma coisa vai acontecer com ele porque ele tentou não viver comumente, tá ligado? Como ele saía todo dia, mesmo horário, e a menina tava 10, 9, 8. Ele vai achar que é uma contagem de morrer. Quando chegar na última contagem, ele realmente vai achar que era literalmente aquilo, vai tentar fazer um outro caminho e vai morrer. E que, a Lori era que se ele tivesse permanecido no mesmo caminho, ele não teria morrido. Ou melhor, que ela estaria esperando por ele. E de fato, tudo correu como esperado. A coisa se colocou na frente dele e ele não pensou duas vezes antes de atropelá-la. O monstro se debateu um pouco enquanto sangrava e Toru, aliviado, a colocou na caçamba, levando de volta para casa. Ele levou o corpo dela até o sótão e a esfaqueou o máximo que pôde, provocando seu medo por vingança. Tá, porra! Ele aproveitou os minutos após isso na varanda de seu quarto, ainda sujo com o sangue do monstro. Toru não fazia ideia do que teria acontecido se a contagem chegasse a 0, mas ele estava contente justamente por saber que não precisaria passar por isso. Maior hater Só de que número. a de luz que ficava no teto do sótão se abriu e Toru viu cair na frente dele um par de braços. Ele acompanhou a queda dos membros em completo choque O número. e percebeu que eles tinham sido arrancados até parte do ombro. E foi só então que ele entendeu o que tinha acontecido. Toru se lembrou que ele havia dito para si mesmo que ela jamais conseguiria passar por aquela janela por conta de seus ombros, e a coisa de cabeça para baixo olhando para ele tinha se mutilado justamente para evitar isso. Os dois se encararam e quando a coisa disse o número 0, a contagem regressiva terminou. Sua mãe chamou por Toru dizendo que a comida estava pronta, mas ele não respondeu. Seu quarto estava vazio, sem o monstro e sem ele. Ele só desapareceu? Ai, que história merda, meu irmão. Que história bosta. Puta que... Por que o japonês faz esse tipo de história, mano? Tá ligado? É aquilo, né? Ai, o desconforto do pênis. Nomura sempre teve dificuldade para manter uma conversa A arte é boa? A arte era muito comum, muito normal. cara a cara, olhando diretamente nos Eu tenho raiva disso, do terror japonês. Aí é só o desconforto. E essa porra. A história é essa aí. olhos das pessoas e A porra de uma contagem e do nada o maluco desaparece e aí explica. Foda-se, foda-se. É isso aí. isso já tinha lhe rendido alguns constrangimentos. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia evitar por esse ser um problema que ele carregava desde a infância.
Ele sabia que isso aborrecia as pessoas, e o que tornava as coisas tão confusas para ele era o fato de que ele não era tímido e sempre ouvia atentamente quando alguém falava com ele, mas olhar nos olhos era complicado. Sua namorada Fuyumi, inclusive, terminou com ele por isso. Ela lhe disse que ainda que ele fosse indiferente aos outros, isso não seria um problema desde que ele conseguisse disfarçar. Mas como esse não era o caso, ele não podia reclamar quando alguém não tivesse nenhuma simpatia por ele só por o conhecerem de maneira superficial, porque olhar nos olhos também ajudava a criar certa conexão emocional. Fuyumi tinha sido dura com as palavras quando o deixou, e o pior era que ele sabia que ela estava certa. Um dia, quando estava voltando do trabalho, ele viu uma confusão entre gangues, mas ele desviou o olhar e tentou seguir o seu caminho. Só que um deles percebeu que ele tinha olhado para eles e foi tirar satisfação. Nomura foi cercado pelos homens e, mesmo explicando que ele não queria se intrometer nos assuntos deles, eles o atacaram com muita violência e ele perdeu a consciência acordando já no hospital. Mas algo tinha mudado. Agora ele vai ver gente morta. O médico perguntou como ele estava se sentindo, mas quando ele virou para Nomura, ele deu um grito aterrorizado porque eles estavam sem olhos. Nomura disse o que ele estava vendo, e o médico, confuso, perguntou se ele não estava conseguindo enxergar. Nomura tentou manter a calma. Caralho, que isso é bizarro, é curioso. E disse que ele conseguia enxergar perfeitamente. A única coisa A porra da lore que os cabos têm a criatividade de criar, mano. É muito estranho, né? É muito... E como é que a pessoa pensa numa porra dessa? Vamos fazer o maluco levar uma pizza e ele acorda e não vai conseguir ver os olhos da pessoa? É que ele só não era capaz de ver os olhos em seus rostos. O médico ficou um pouco surpreso. Leozinho, o filho do meu patrão é gay, o que eu faço? Oxi, passo L. E disse que a tomografia e os scanners que foram feitos não identificaram nenhuma anormalidade em suas ondas cerebrais. E por isso, ele achava que ele estava apenas passando por uma fadiga mental momentânea. Mais tarde, ele passou por uma nova avaliação. É difícil eu ter medo dos que não é, pô. E aí, justo nada. Hoje em dia eu não tenho mais medo de terror. Com outro médico. Eu acho que é por isso. Acho que o terror japonês é mais isso, tá ligado? Eles estão tão acostumados com o terrorzão, fantasma, os caras, que eles têm disso, que a aflição e o desconforto é o terror deles. O que ele deve ser. Fez algumas perguntas adicionais. Eu gosto exatamente por conta disso, tá ligado? Porque é diferente. Mas porque aquele caso era único. E normalmente tem um plot twist muito foda. Eu gosto mais por conta do plot twist. E muito. A parada lá, o último livro que eu li deles foi a Remina. Não, foi a Remina, não. Foi o que os malucos estão dentro do carro e querem se matar. Não vou lembrar o nome não desse não. Mas eu gosto de Remina. Por quê? Porque é muito abismado, pô. Eu tava lendo, eu dava risada em Remina, porque é muito bizarro. É muito esquisito, tá ligado? Muito curioso. Devorador de Mundos é de Remina? Ah, tá. É porque eu só conheço por Remina. Quando Nomura disse Declínio de um homem que era capaz de ver tudo, com exceção dos olhos. Remina é muito bizarro, pô. Caralho, os caras lá voando, tipo, pra quem nunca leu, eu vou explicar uma cena e vocês entendem o que vocês quiserem. A rapaziada tá querendo matar a Remina, aí ela tá tentando fugir. Tem uma cena que tá, tipo assim, é a cidade do Japão todinha atrás da Remina. Nisso, ela tá tentando fugir como? Tem um mendigo protegendo a Remina, enquanto o planeta Terra tá girando, porque um outro planeta lambeu o planeta Terra, e o planeta Terra tá girando. Nisso, ela tá percorrendo todo o mundo, porque tá girando pra caralho, tá o mendigo tentando proteger ela do monte de gente dela, atrás dela, tá ligado? Caralho, meu irmão. Que viagem do caralho. Ele recebeu praticamente o mesmo diagnóstico porque talvez aquilo fosse resultado dos maus bocados que seu corpo tinha passado e que ele só precisaria de tempo para tudo voltar ao normal. Nomura ficou refletindo sobre o quão irônica era sua situação. Ele era alguém que não costumava olhar nos olhos das pessoas e agora, mesmo se quisesse, ele não podia vê-los. Imaginei que seria assim. E ter que se acostumar com aquela nova realidade era algo estranho demais. Dias se passaram e as promessas dos médicos se mostraram vazias. As pessoas continuavam com parte do rosto ausente como se elas fossem eternos esboços de um desenho que nunca foi finalizado. Os exames iam e vinham e, fora essa questão, ele estava aparentemente saudável. Nomura eventualmente recebeu alta porque não havia mais nada que pudessem fazer por ele. E por mais que fosse estranho ver as pessoas daquele jeito, ele sentia que isso não influenciava em nada a sua relação com elas porque nada tinha mudado. Num dia qualquer depois que chegou em casa, ele se deparou com Fuyumi que tinha ido visitá-lo porque ela queria saber como ele estava. Nomura ficou surpreso e meio inquieto com a presença dela, mas ele perguntou por que ela não entrou se ela ainda tinha a chave. Mas como não estavam mais juntos, ela achou melhor esperar por ele.
Ele a chamou para entrar e os dois conversaram sobre o que o fez ser hospitalizado, mas ele não contou sobre não conseguir mais ver olho algum. Fuyumi perguntou o que tinha acontecido além disso porque ela percebeu que ele estava diferente, já que ele manteve toda a conversa olhando nos olhos dela. Mas ele inventou uma desculpa qualquer, dizendo que tinha repensado um pouco depois que ela falou aquelas coisas para ele. Rapaz. Apesar de ser um pouco desconfortável, Nomura sei, não percebeu fala que por ele não. estava Tá, se sim, relacionando também. melhor com as pessoas que pensavam que ele estava sendo atencioso ao olhar nos olhos delas. Mas ele só não conseguia deixar de encarar aqueles rostos vazios que praticamente os transformavam em monstros. Os dias se passaram mais um pouco e ele ficou com medo de estar se acostumando a tudo aquilo. Um dia ele se sentou num parque para relaxar um pouco a sua mente e acabou vendo a briga de duas crianças que escalonou para uma violência descabida com a mãe de um deles ajudando a bater nos Eita, porra! meninos. Tá, Nomura ficou porra! abismado com as pessoas ao redor, Desgraça! não se importando com o que estava acontecendo, mas quando ele tentou cobrar delas uma justificativa para não impedirem isso, ele foi colocado contra a parede porque ele também não estava fazendo nada. Nomura sentiu toda a ausência daqueles olhos o julgando por sua omissão, e ele se sentiu nesse momento deslocado de todo o O cara vai querer se matar no final, quer valer? resto do mundo. Ao voltar para casa, ele deu de cara com Fuyumi que estava o esperando do lado de dentro, e ela foi direto ao dizer que tinha pensado nas últimas coisas. Léo, tu vê a notícia do macaco japonês Punch? É o macaco que fica apanhando. É o macaco que fica apanhando, é foda. O cara tem o nome de Punch e fica apanhando. E que ela achava que o melhor seria se eles voltassem a ficar juntos. Mas Nomura disse que ela não era a verdadeira Fuyumi. Nomura começou a ter uma crise existencial dizendo que aquele não era o mundo real porque ele sentia que estava sonhando. É estranho mesmo, né, fi? Fuyumi não entendeu nada do que ele disse e quando ela tentou colocar juízo na cabeça dele, ele a chamou de monstro e ela pegou as suas coisas para ir embora, dizendo que ele precisava ser internado novamente porque ele claramente não estava bem. Nomura teve um choque de realidade. O pior é que o olhar da pessoa diz muito também, né, mano? Você não conseguir enxergar o olhar da pessoa deve ser horrível mesmo. Porque ele percebeu que de alguma forma ele ainda estava no hospital deitado em sua cama naquele mesmo instante. Mas Fuyumi começou a rir e a primeira reação que ele teve foi pegar uma caneta e enfiar no rosto dela. Desgraça! Onde deveria ter um olho. Fuyumi gemeu de dor e Nomura disse quase num estado ensandecido que aquilo era a prova de que ele estava dentro de um sonho. Mas ela perguntou, ainda sangrando, o porquê dele ter enfiado uma caneta nela. Nomura por um instante ficou com medo de ter passado dos limites e de ter realmente enlouquecido e a machucado de verdade. Mas quando ela tirou o objeto do rosto e olhou para ele sorrindo de maneira assustadora, ele saiu correndo somente para ver outras pessoas sorrindo de seu estado. Era como se todo mundo desde o princípio soubesse da verdade. Ele constatou para si mesmo que tinha sido a pancada na cabeça que o mandou para aquele lugar, mas Fuyumi disse que isso não tinha nada a ver porque mesmo antes dele ser agredido, ele já existia naquele lugar há muito tempo porque ele sempre esteve ao lado das pessoas sem realmente conhecê-las. Nomura saiu desesperado dizendo que ele ia conseguir voltar para o mundo real, mas Fuyumi atrás dele, ao contrário do que ele imaginava, concordou em ajudá-lo. Ele olhou para ela sem acreditar nisso e ao encará-la de verdade, ele conseguiu ver seus olhos aparecendo gradativamente em sua face. E de repente, ele despertou no hospital, ao menos por um mísero segundo. Nomura talvez nem tenha tido tempo de ouvir as preces que estavam fazendo para ele e até o fim, mesmo durante o seu coma, ele vivenciou o maior trauma de sua vida por essa ter sido a última coisa que ele pensou antes de ter sido atingido na cabeça. Poxa, aí dentro. Tudo foi um sonho de qualquer jeito, um pesadelo. Kurono Janai. Os pais de Michio fizeram de tudo para encontrá-lo depois que ele desapareceu de repente, mas nada adiantou e a saúde mental de Natsuki estava se afundando cada vez mais à medida que o tempo passava. Ela não tinha ânimo nem para comer e qualquer ligação para sua casa a enchia de esperanças porque ela ainda acreditava que de alguma forma ele voltaria para eles. E felizmente esse foi o caso. Natsuki ouviu alguém do outro lado da linha lhe dizendo que tinham encontrado o seu filho. Natsuki ficou extremamente emotiva quando o viu e disse que eles tinham sentido muito a sua falta e que eles não pararam nem por um instante de procurá-lo. Mas Hiroshi, o seu marido, não estava tão empolgado porque desde o começo, O olhar do menino, mais esquisito. ele parecia estar mais tranquilo quanto isso, muito provavelmente para apoiá-la quando ela precisasse. Mas o retorno de Michio veio com um porém. Ele estava sem memórias. Ela disse que ele podia levar o tempo que precisasse até se recuperar e mostrou para ele a sua comida favorita que ela tinha feito com muito amor, mas Michio a cuspiu assim que ele a colocou na boca. Natsuki perguntou o que tinha acontecido porque ele nunca tinha feito isso.
Ele respondeu que não queria comer e seu pai comentou que a comida estava boa, O maluco foi possuído. com o mesmo gosto de sempre. Mas Mitchell começou a espernear e a agir com violência, derrubando tudo que estava em cima da mesa, Pé nele, oxe, agora pronto. o que a deixou muito nervosa e a fez gritar para ele parar com toda aquela Pé! birra. Pé! Hiroshi olhou com um pouco de julgamento porque ela tinha exagerado, mas tudo ficou tranquilo depois que ele pegou no sono. Exagerado. No entanto, Aham. Foi minha mãe, ele ia ver. ela viu outra coisa O exagerado. O exagerado. estranha nele, uma pinta em seu pescoço Uma que ele pinta? nunca teve. E então, ela disse o que o seu coração já estava desconfiando, que aquele Michio não era o filho deles. Hiroshi ficou confuso com essa impressão e disse pra ela parar com isso porque ele estava cansado demais para lidar com aquele tipo de besteira, porque ela até mesmo disse que eles precisavam fazer um teste de DNA, mas as coisas seguiram normalmente. Um dia, quando estavam no zoológico tomando sorvete, Natsuki perguntou se Mitchell se lembrava de já ter sido levado para aquele lugar, mas ele balançou a cabeça em negação, e ela surtou provavelmente por pensar que aquele era só mais um indício de que ele era um impostor. Hiroshi pediu que ela deixasse isso de lado porque ele queria que eles se divertissem, mas ela não deu brecha para a razão e continuou dizendo que ele não era o filho deles. E foi nesse momento que ele teve mais uma crise e atacou, Eita porra! apertando seu pescoço. Eita porra! Pé nele! Pé nele! Hiroshi disse para aquilo acabar, mas Mitchell também o atacou Eita pé! Mordida na orelha. e arrancou um pedaço Aí dá um murro na cara desse menino logo. de sua orelha com uma mordida. Ah, pé! Mais tarde, depois de ir ao hospital, eles voltaram para casa e ele se arrumou dizendo que ele tinha recebido uma ligação do trabalho que tinha exigido que ele fizesse uma viagem de negócios urgente. O pai resolveu fugir do fi. Mas Natsuki achou isso muito de repente Ai, dentro. e perguntou se ele estava indo se encontrar com a sua amante porque ela já tinha lidado com um de seus casos. Hiroshi prometeu que tinha deixado isso de lado, mas ele se incomodou de fato quando ela voltou a falar sobre Mitchell ser um impostor, e não sobre a sua possível segunda tentativa de traição, O maluco era um skinwalk. porque ela estava enlouquecendo com aquele assunto. Depois que ficou sozinha, Natsuki tirou da frente da porta de seu filho a cômoda que ela colocou para ele não sair. Ela o viu destruindo tudo em seu quarto e tomou com força da mão dele a tesoura que ele estava usando para cortar a sua cabeça numa foto. Natsuki disse que eles iam fazer um passeio e o levou de carro até uma região afastada, entrando numa floresta onde não existia nenhuma alma viva além deles. E assim que chegaram, ela disse para que ele a esperasse, mas que se ele saísse e se perdesse, ela não moveria um dedo para procurá-lo. Mitchell ficou dentro do carro e ela saiu caminhando pensando consigo mesma que ele realmente não era o seu filho. Ela acabou se lembrando do menino chorão que ele era e das vezes que ela o agrediu por não conseguir lidar com aquele lado Aí, da ó. maternidade. E foi exatamente num desses dias que ele Ah, então Então o menino já tava na peia já antes, mas é por isso. É por isso. disse que a odiava e que ele amava não só o seu pai, mas a outra mulher com quem ele estava saindo, e isso a deixou ainda mais possessa. Natsuki Eita. usou um galho para cavar um ponto específico da floresta, e enquanto a terra era remexida, ela se lembrava do que aconteceu nesse fatídico dia. Ela o estrangulou e quando percebeu a burrada que tinha feito, já era tarde demais. Ah, então. Ah, bom. Ah, então é só karma mesmo, pô. Mitchell tinha morrido e, para esconder o seu crime, ela o enterrou na floresta. Ah, O bom. corpo de Mitchell já estava num alto estado de decomposição, ou seja, aquele realmente não podia ser ele. Vixe. Ele apareceu para ela com uma tesoura e ela a tomou de sua mão, dizendo que tinha entendido tudo porque aquilo só podia ser coisa da amante de seu marido. Enquanto Ah, a isso, culpa é da Hiroshi, que amante. de fato estava com outra mulher, desabafou para ela sobre o inferno que era viver com Natsuki, porque ela estava o assustando com sua loucura, porque ela era a única que conseguia ver Mitchell, e que ela passou de todos os limites quando o atacou e arrancou um pedaço de sua orelha. A amante de Hiroshi disse para ele deixar isso de lado porque ele podia morar com ela. E quando os dois estavam quase tendo um momento mais íntimo, eles ouviram Natsuki do outro lado batendo com força na porta, exigindo que eles abrissem porque ela sabia que ele estava ali. Como não abriram, ela arrombou a maçaneta com um extintor de incêndio e os dois ficaram desesperados com o que podia acontecer. Mas o que se sucedeu foi ainda pior do que qualquer coisa que tivesse passado pela cabeça deles, pois ela entrou com o corpo em decomposição de Mitchell, dizendo que aquele não era o filho deles. Eita, Espero que você tenha peste. gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre Eita, peste. Mano, que rolê da bexiga. Mas a manta era muito mais bonita, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros que a manta era mais bonita.
Faz sentido também, né? Concordo, concordo. Era por isso que o cara queria se embora, pô. Agora faz sentido, porque o cabo só queria ficar não, e era maluca, pô. E eu falando aqui que era peia. É verdade, a foto é de Remina. A foto é de Remina. A Remina é muito bom, meu irmão. É uma viagem, mas é muito bom. Terei que dar razão ao cabo que tinha amante.